Olá, galera, nós somos o 256 Podcast. Estamos aqui mais uma vez para bater aquele bate-papo legal, para falarmos aqui de tudo. E hoje estamos com o Guilherme Antunes, um grande amigo, parceiro, Guilherme Antunes. Obrigado, Rony, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Um podcast em Divinópolis com grande representatividade, com um amigo igual você é, né? Fico muito feliz. Valeu pelo convite. Bora lá. Tamo junto, irmão. Guilherme, que agora também é empreendedor. Ele é presidente da Divicruz, torcida organizada do Cruzeiro aqui em Divinópolis. Então a gente vai estar batendo um papo aí para falar de esporte, para a gente estar falando de empreendedorismo, né? Exatamente. Você agora é um empreendedor, é um grande empresário divinopolitano. Vai falar para a gente dessas burocracias, do mercado, né? Para a gente estar falando um pouquinho de economia, para a gente falar um pouco de tudo aqui no 256 Podcast. Guilherme, para a gente iniciar esse bate-papo aqui, vamos falar do futebol. Vamos falar do futebol brasileiro, o que você está achando. Vamos falar do seu Cruzeiro, o que você está achando do seu Cruzeiro nessa volta aí para a Série A, você acha que sustenta? E fala da Divicruz aí, já aproveita e já emenda falando da Divicruz. Bom, vou começar pela Divicruz. A Divicruz começou antes mesmo de ela existir, vamos falar assim, né? Quando eu era pequeno, eu não tinha condição de ir no futebol. No campo, né? Minha mãe não podia me levar, meu pai também tinha sempre um certo medo de me levar, mas eu sempre fui muito apaixonado pelo Cruzeiro, né? Muito por futebol, mas mais pelo Cruzeiro. Então, a Divicruz, ela nasceu com o meu sentimento de cruzeirense, né? Nasceu de dentro e ela foi, como se diz, né? A gente assume esse sentimento para todo mundo e acaba que a gente faz as coisas para explodir mesmo. Então, o que acontece? A Divicruz surgiu no final de 2021. Na Série B de 2021. O que aconteceu? A gente estava muito tempo sem ir no estádio, todos os torcedores, né? Por causa da pandemia. E nós tínhamos um grupo lá de cruzeirenses, sempre discutia, resenhava futebol. E a gente decidiu ir pro Mineirão, no meu carro, né? A gente montou no Mob e a gente foi pro Mineirão, 5 pessoas. A partir daí, o pessoal ficou sabendo que a gente estava indo pro jogo de carro. Aí começou, ô Guilherme, deixa eu entrar no carro também, eu quero ir pro jogo, tem pouco que eu não vejo o Cruzeiro no Mineirão e tal. E começou a dar até briga pelas vagas, né? Aí foi quando eu e meu melhor amigo hoje, o Iago, a gente decidiu fechar uma van. Falei, vamos fechar uma van e bora pro Mineirão, porque tem muita demanda, né? Vamos fechar. E nesse primeiro momento a gente só pegava o valor da van e dividia pela quantidade de pessoas que iam. E aí a gente foi no segundo jogo, que foi Cruzeiro e Náutico. Foi até que meu avô foi comigo também. Esse dia foi muito especial para mim, particularmente falando. Depois até te conto a história do meu avô, que foi ele que me fez ser cruzeirense. E a gente foi pro Mineirão e acabou que explodiu, cara. A partir desse momento, o pessoal começou a cobrar muita gente para ir nos jogos. No Mineiro de 2022, a gente já estava sendo muito cobrado para fazer van e tal. E foi aí que eu e o Iago decidimos... como se diz, dar início a esse projeto, né? Foi o Iago tá da LMDD? Não, ele é o Iago Dias, né? Ele é meu amigo, ele trabalha lá esqueci o nome da empresa, ela mexe com, é tipo a Gerdau. Vamos fazer uma merchandising que daqui a pouco a gente lembra. E aí a gente falou, olha, tem muita demanda, a gente precisa de uma identidade, a gente precisa de um nome, a gente precisa de alguma coisa, porque o grupo já tinha 100 pessoas. A gente fechava a van em questão de segundos, juro. Lançava a lista no grupo, a gente fechava a van. Tá com quantas pessoas hoje? Hoje, 400 pessoas no grupo. No grupo pessoas. E 900 pessoas no Instagram seguindo a gente, de forma orgânica. A gente não comprou seguidor, não patrocinou nada. Isso aí sempre foi uma questão orgânica mesmo. Pessoas seguindo a gente, pessoas que já conheciam a gente, foi seguindo. Divulgações também, quando a gente precisa. Às vezes um jogo com pouca demanda, o pessoal divulga, ajuda, um fica conhecendo e acaba que fecha. E aí, a gente lançou no grupo, que tinha mais ou menos 100 pessoas, uma ideia para acontecer o nome. E aí o Léo, nosso amigo lá do grupo, ele falou, vamos pensar num nome parecido com o da Fanat Cruz, que é uma torcida que não envolve polêmica, não tem violência e tal, sempre é músicas, criação de músicas, canta o jogo todo. E aí, Fanat Cruz, Divicruz. Aí a gente foi e criou o nome da Divicruz por causa disso. E aí pegou. A partir desse momento, o pessoal cobrava fotos com a gente, Instagram, divulgação, e a partir desse momento, decolou, cara. Decolou totalmente. Eu tenho visto bastante empolgação, né? Principalmente sua, né? Que a gente malha junto na mesma academia, então eu tenho visto lá essas empolgações, principalmente com a torcida, né? Com o povo aderindo, né? A marca, a torcida. Mas falando do Cruzeiro,
coincidiu da torcida. Começou, mas não foi um período tão bom do Cruzeiro. Exatamente. Mas também não é o pior, porque o Cruzeiro já teve pior. Já. Né? Como é que foi para você esse sentimento de cruzeirense, esse declínio até chegar no fundo do poço, bateu o pé no fundo, e hoje o Cruzeiro já tirou a cabeça de dentro da água e já pode saber que o Cruzeiro já voltou a ser um dos grandes do Brasil. Voltou a ser o Cruzeiro, né? Falta só voltar a ganhar alguns títulos de relevância aí pra gente voltar a ser o Cruzeiro que a gente sempre foi. Mas até o dia do rebaixamento, até o apito final em 2019, eu lembro que eu estava assistindo esse jogo com meu avô, lá na casa dele, eu não acreditava que o Cruzeiro ia ser rebaixado, eu ainda sempre acreditei. E quando ele foi rebaixado, um pouco antes já tinha saído as notícias, né, que o Cruzeiro estava sendo mal administrado, com possível coisas até mais sérias, vamos falar assim, com relação a roubos, desvio de dinheiro e tudo. E até o último apito do árbitro, em 2019, que foi o que sacramentou o Cruzeiro na Série B, eu não acreditava que o Cruzeiro ia cair. Até porque o time que o Cruzeiro tinha, né? Tinha Thiago Neves, Dedé, tinha Fábio, Edilson na lateral direita. Era um time muito bom, muito completo. Pedro Rocha, Fred, né? Era um Cruzeiro com jogadores de renome, era um Cruzeiro muito forte. Então, até esse momento, eu não acreditava que o Cruzeiro ia cair. Dado, então, o apito final, foi quando a ficha caiu de verdade. E, cara, eu era muito cruzeirense antes do Cruzeiro cair. Mas depois que ele caiu, aumentou muito mais. Foi quando eu quis abraçar mais o Cruzeiro, quis mais abraçar a causa, tanto que quando a TV Cruz surgiu, ela surgiu na Série B, num ano que o Cruzeiro não tinha chance para subir mais. Nós fomos Cruzeiro e Brusque, que ficou 2-0, depois Cruzeiro e Náutico, 0-0. O Cruzeiro não tinha chance nenhuma de subir. A TV Cruz surgiu nisso. Mas a gente, eu falo pela torcida, né, porque eu conheço vários cruzeirenses que teve o mesmo sentimento que eu. A gente teve uma amplificação desse amor pelo Cruzeiro quando ele caiu. Totalmente diferente. A gente tem orgulho da nossa história, orgulho do que o Cruzeiro já conquistou, mas em determinado momento a gente esquece tudo isso e só quer abraçar o time, independente da situação. A gente quer tirar ele de onde ele está. Tem um texto que fala, até uma vez eu postei no meu Instagram lá, falando sobre o que é o amor, né? Eu postei uma foto com o Cruzeiro na Série B do ano passado, várias fotos, na verdade, e esse texto fala um pouco sobre o que é o amor. Resumindo ele fala que o amor é quando você quer que alguém tenha alguma coisa, e mesmo que isso destrua você ainda quer que essa pessoa tenha aquilo que ela quer, né? Porque, tipo assim, mesmo te machucando, você não desiste, né? As pessoas podem te chamar de louco, somos loucos da cabeça, né? Pode chamar do que for. Igual a música do Cruzeiro. Nós realmente somos loucos da cabeça. E mesmo que ela não consiga, mesmo que essa pessoa ou essa instituição te machuque, você ainda quer que ela tenha o que ela sempre sonhou, né? E isso é muito forte, na minha opinião. E foi por isso que eu coloquei esse texto como legenda da minha postagem, né? Porque mesmo o Cruzeiro me machucando com a situação que ele estava, os resultados não vinham, não subia, eu ainda queria que o Cruzeiro voltasse para a Série A, eu ainda torci muito pelo Cruzeiro, queria que ele voltasse a ser grande, voltasse com a sua representatividade, recuperasse a sua identidade. E nesse texto ele fala exatamente isso. Então, isso é o amor. Você não quer saber se a pessoa está te machucando, você só quer que ela seja feliz, quer que ela fique bem, né? Esse que é o grande sentimento que eu acredito que 99% da torcida do Cruzeiro teve quando o Cruzeiro foi para a Série B. Isso é muito bacana de escutar, porque é essa paixão, é essa emoção, na verdade, que segura os clubes, né, de todo o Brasil, do mundo afora. Né, porque hoje o que gere a emoção é a torcida. E o que gere financeiramente também é a torcida. É a torcida. Então, se não fosse o Cruzeiro com os milhões de torcedores que ele possui, talvez o Cruzeiro não saísse dessa condição. E também aquele crédito também para o Ronaldo, né? Exatamente. Que é um cara que começou no Cruzeiro, que viu, né, essa oportunidade também, não só pela paixão, mas também pelo lado financeiro, e deu esse aporte para que o Cruzeiro voltasse a ser grande. E o Ronaldo, para vocês, o que é? Ídolo. O Ronaldo é o salvador da pátria do Cruzeiro. O Cruzeiro ia acabar. O Cruzeiro, na verdade, não tinha... Pelas notícias que saíam, né, a gente fica por dentro e de acordo com as reportagens, o Cruzeiro não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da Toca da Raposa. Ronaldo chegou e até esses dias eu brinquei lá no grupo da Divi Cruz mesmo. Eu mandei mensagem assim, falei assim, obrigado, Ronaldo, por não fazer as coisas que eu queria que você fizesse. Porque talvez não seriam as melhores opções. Talvez o Cruzeiro não estivesse tão bem, que na minha opinião o Cruzeiro está muito bem hoje.
Quer chegar e gastar, né? Chegar e contratar jogador caro, de 1 milhão, né? Gastar o que não pode, né? O que a gente, às vezes, quando volta para a Série A, a gente volta com uma certa expectativa de conquistar títulos, mas o Ronaldo colocou o pé no chão, colocou o torcedor do Cruzeiro com o pé no chão. A primeira coisa que ele falou antes de começar a Série A foi: a gente vai ficar no meio da tabela esse ano. Então, segura a onda. O Cruzeiro tá respirando, já saiu dos aparelhos, né? Tá em recuperação, como se a gente estivesse no hospital. A gente estava muito mal, em fase terminal. Aí a gente começou a se recuperar, respirou por aparelhos por um tempo, né? E agora a gente está começando a trabalhar para ganhar a alta e aí sim voltar a disputar títulos igual o Cruzeiro sempre disputou e ganhar os títulos igual o Cruzeiro sempre ganhou. Eu confio que o Cruzeiro vai sair dessa até pela essa paixão que você demonstrou aí, que a gente sente, né, no ar. E que a gente sente também Brasil afora, né? Pela cidade afora, pelos meus milhares de companheiros. Eu escrevo também para jornal e a gente vê o feedback que a torcida do Cruzeiro dá. Mas é por isso que eu acredito no Cruzeiro. Para falar agora um pouco da parte organizacional do futebol brasileiro. CBF, Federação Mineira. Você acha que o Brasil está bem entregue, as pessoas que comandam o futebol brasileiro, o VAR, né, as arbitragens, você acha que está condizente com a paixão do brasileiro? Não penso nem duas vezes para falar que não. O futebol brasileiro ele é mal gerido. A gente tem nós somos uma potência mundial. Não só uma questão de formular jogadores, né, revelar jogadores, mas por questões financeiras. Não é à toa que tem vários empresários do ramo futebolístico que estão querendo investir, como o caso das ligas, né, por exemplo, a Libra ou a Liga Forte Futebol, né? Que alguns clubes se dividiram aí por interesses próprios, né? Que é o caso, por exemplo, do Flamengo e do Corinthians. Parece pagar diferente demais, né? Exatamente, né? Hoje o futebol brasileiro ele não tem um fair play financeiro, né? A gente não vê um fair play financeiro. A mídia pagando muito para 2 clubes e o resto dividindo o que sobra. A verdade é essa, né? E aí a gente vê essa disparidade financeira dentro de campo. O Flamengo com um grande elenco, faturando mais de 1 bilhão por ano. E sem falar que isso fomenta os novos torcedores mirins a torcer para esses times que são mais vistos. Exatamente, né? Vira um ciclo vicioso, né? Porque você investe num time que supostamente tem mais torcida, né? Porque esses dados a gente não consegue comprovar, é a mídia que solta e a gente tem que aceitar, né? E isso vira esse ciclo vicioso, porque isso fomenta o quê? Esses clubes ganham mais dinheiro por ter mais torcida, eles criam times melhores, conquistam mais títulos, obviamente, e a partir disso, mais pessoas que às vezes não são tão ligadas ao futebol ou que estão começando a gostar de futebol agora, se apaixonam por esses times, né? Porque a gente quer torcer para o time que ganha. Essa parte organizacional financeira, tá claro para todo mundo que o Brasil é deficitário. Tanto que se a gente pegar ligas com... Vamos pegar a Premier League, que é a melhor liga do Brasil, do mundo, né? Uhum. A Premier League, lá, a diferença do top 1 para o top 20 é pouca. Exatamente. A divisão ela é equacionada de uma forma que a receita maior deles, eles ganham de outra forma. Mas com as cotas de televisão, ela é mais equacionada, a divisão. Eles ganham mais porque a projeção é mundial, né? A Europa está no centro do mundo também. Geograficamente, a Europa também proporciona isso, porque ela está no centro do mundo, então fica mais fácil. Ligado na Ásia, não ligado na América, mas a América tem esse plano de visão lá na Europa, então fica mais fácil. Exatamente. Mas, falando aqui da parte organizacional técnica, árbitros, VAR, você acha que ainda tem aquele puxar para os times paulistas, os times cariocas? Sempre tem, né? Eu penso nisso porque é o seguinte, a gente acabou de falar isso, na minha visão, tudo gira em torno do dinheiro. Então, a CBF, essa instituição, na minha opinião, eles vão puxar sempre para o time que gera mais dinheiro. Né? Imagina um time com uma torcida do tamanho da do Flamengo, da do Corinthians, não ganhar títulos. Olha a frustração, olha a perda de visibilidade que a CBF ou até mesmo que as mídias vão ter com isso. Né? Mas aí você está justificando o fato deles fazerem isso como fosse positivo. Não, de forma alguma. Não tô falando que isso é algo positivo.
Eu estou justificando, na minha visão, o que eles fazem, o porquê que eles fazem isso, né? Não estou falando que isso é correto, muito pelo contrário, isso é errado. O certo é ter 2 times ali, um árbitro de forma neutra para apitar e que vença o melhor. Independente de se arrecada mais dinheiro ou não, isso não interessa, né? Dentro de campo, isso não interessa, vamos falar assim, porque né, a gente tem que pensar no futebol. Eu gosto de futebol, eu gosto de assistir o futebol. Então, eu quero um jogo justo para os 2 lados. Se o meu time perder, que seja de forma justa, né? Igual, eu nunca vou esquecer de um jogo que eu fui, foi o Cruzeiro e Fluminense, na Copa do Brasil do ano passado. O Cruzeiro estava perdendo de 3-0, não houve interferência da arbitragem, e a torcida estava cantando, acendendo sinalizador, pulando como se estivesse classificado. O Cruzeiro eliminado dentro do Mineirão lotado. Eu lembro de ter visto vídeo de torcedores do Fluminense gravando eles mesmos após o 3º gol do Fluminense. Eles falam, não dá para cantar, a torcida do Cruzeiro tá abafando a gente. Os caras são brabo. E é isso, é esse orgulho. A gente não o futebol, principalmente acho que o Cruzeirense viu muito isso depois que o Cruzeiro caiu. O futebol ele não é só título, é amor, é orgulho, é ter a honra de ver seu time em campo e saber que seu time disputou, que foi uma disputa justa e que mesmo saindo derrotado, foi uma disputa que seu time estava lá, você estava lá apoiando, você estava empurrando seu time, né? E mesmo o resultado não vinha um amor pelo isso seu é time humildade. mesmo. Exatamente. Antes, né, existia uma brincadeira assim, uma rivalidade entre a torcida do Cruzeiro e do Atlético. O torcedor do Atlético falava muito, o torcedor do Cruzeiro é arrogante e tal. Por quê? A gente tinha muito título e tal, conquistava muito. Tem ainda, né? Eu falo tirou. Assim, eu falo assim, não tirou os títulos, mas eu falo assim, a gente estava sempre na cabeça disputando título, ganhando título, né? E às vezes por esse fato pode maquiar a paixão que a gente tinha, né? As pessoas não enxergavam essa paixão do cruzeirense. E quando o Cruzeiro foi para o fundo do poço, igual você falou, a gente deixou os títulos de lado, sem deixar de orgulhar a nossa história, mas deixou prevalecer a paixão que a gente tem pelo Cruzeiro. Foi isso que fez o Cruzeiro não acabar. Foi o torcedor do Cruzeiro. A gente viu uma história recente de vários times que caíram e voltaram campeões. A gente tem um histórico de Atlético caiu e voltou campeão. Corinthians caiu, voltou campeão. O Palmeiras caiu, voltou campeão. Então, o Vasco mesmo, em 2008, caiu. Aliás, 2008 caiu e 2009 foi campeão, voltou campeão. E o Grêmio caiu, e voltou campeão, foi campeão até da América. Sim. E o Cruzeiro? Vai ser campeão agora em 2024? Vamos pôr, porque 23 é muito difícil, porque o Botafogo não vai deixar para ninguém. Certo. Mas 2024, será que tem Cruzeiro campeão? Por que não? O futebol, qualquer empresa, o Cruzeiro hoje é uma empresa organizada, ela tem tudo para dar certo. O futebol é nada mais, aliás, uma empresa organizada nada mais é do que uma coisa que tem que acontecer, tem que ser feita, né? Você já viu alguma empresa desorganizada ter algum sucesso? De forma alguma. Conquistar alguma coisa? Crescer, evoluir? Não. O primeiro passo para você ser grande, de verdade, é você evoluir, é você se organizar, né? E para você fazer isso, você precisa pôr os pés no chão, saber em que ponto você está, isso é importantíssimo, né? Não deixar o orgulho te cegar, né? E a partir disso, você ir construindo, ou no caso do Cruzeiro, reconstruindo aquilo que você já havia consolidado no futebol brasileiro, né? Então, o Cruzeiro tem tudo para ser grande campeão, né? Como já foi no passado, daqui para frente, principalmente agora, né? O Botafogo é campeão brasileiro? Não dá para cravar, não. Mas tudo indica que sim, né? Parece que sim. Eu não gosto de cravar isso, não. Quem ainda tem chance de brigar com o Botafogo? Palmeiras, Flamengo e o Grêmio. Mas o Botafogo só perde o campeonato para ele mesmo. Mas futebol a gente já viu de tudo, né? Então, a gente não pode simplesmente olhar para a tabela e cravar, né? O Atlético Mineiro em 2012, no primeiro turno foi campeão com muita folga, pontuação parecida com a do Botafogo desse ano, e não foi campeão. Mas naquela época o Atlético perdeu para Adriano e Petkovic, hein? Eu acho que esses dois são maiores do que o resto da turma que está jogando aqui no Brasil hoje em dia. Não, naquela época, se não me engano, o Atlético perdeu foi pro Fluminense em 2012. 2012 foi, eu estou confundindo com 2009 do Tardelli. Ah, tá. Entendi. 2009 do Tardelli, a gente tava lá desses dias. Eu falo a gente porque eu sou atleticano, tá, gente? Não esconde ninguém, não, porque todo mundo já sabe mesmo. Apesar de que,
por estar no jornalismo esportivo há muito tempo, eu torço para que o Cruzeiro esteja bem, porque se o Cruzeiro não estiver bem, quem vai ler minhas colunas, quem vai ver meus comentários? Então, eu quero o Cruzeiro sempre bem também. O Guilherme é prova disso, que ele viu até postando no Cruzeiro, né? Verdade, isso é verdade. Então, para não deixar aqui, ó, de prova aqui, ó, ele viu eu postando no Cruzeiro. Daqui uns dias a gente tá aceitando ele na torcida do Cruzeiro, ele é bem-vindo. Mas foi 2009, então, que eu falei Petkovic e Adriano. Desculpa aqui o erro. Mas eu quero te perguntar agora, a notícia dessa semana, na verdade de hoje. Sei que o programa é gravado, vai alguns dias ao ar, mas a notícia de hoje que a gente tem é que o Neymar está no Al Hilal, da Arábia Saudita. E o que eu tenho visto na mídia é o pessoal cornetando o Neymar de uma forma assim, veementemente, maioria falando mal, e maioria metendo que ele só pensa em dinheiro e não sei o quê, e pá. Aí eu vi um podcast até engraçado, o cara falando mal. Porque o Neymar não serve de referência para o futebol. O Neymar não foi campeão do mundo. O Neymar não foi bola de ouro. Aí o apresentador falou assim, o quê? Foda é você, então, como é seu nome? Eu achei de rir. Tipo assim, você vai falar mal do Neymar? Quem é você, irmão? Quem é você, meu amigo? E você, o que pensa do Neymar no Al Hilal? Olha, o Neymar tá mais do que certo. Foi. Neymar tá mais do que certo. Eu penso assim, o jogador, em primeiro lugar, tem que pensar nele. No futuro da vida dele, a gente não sabe. O cara, imagina se ele tem uma contusão hoje e nunca mais pode jogar um futebol, ou nunca mais vai produzir o seu próprio futebol. Ronaldo Fenômeno foi um exemplo desse. Depois que ele machucou, se eu não me engano, na Inter, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais pôde produzir o futebol que ele produzia em alto nível. Então, o que eu penso? Muita gente falou que o talento do Neymar é desperdiçado, que ele está jogando fora a chance de ser bola de ouro. Para mim, o Neymar... Ele é um craque, é referência no Brasil hoje. Sou fã do mundo, Neymar, né? Mas eu faço principalmente no Brasil, futebolisticamente falando, né? Não tem um jogador que... Melhor que ele. Não tem um jogador melhor que ele, não tem nenhum jogador, acredito eu, que não se espelhe na qualidade dele. E não tem nenhum que chega nem perto, na verdade. Exatamente. Hoje o Neymar é o Pelé da nossa geração. A verdade é essa. De 2011 pra cá, o Neymar... Eu vi Romário, né? E vi Ronaldo Fenômeno. Não, mas eu me refiro a essa geração. Eu faço, é o top de dos todos. mais novos que não viram o Fenômeno, é o Neymar. Exatamente. Pra mim, eu mesmo não vi. Eu vi o Fenômeno no Corinthians. Né? Eu sou fã do Fenômeno vendo os vídeos dele, mas eu nunca assisti uma partida dele fora do Corinthians. Então, o que acontece? Falar que o talento do Neymar está desperdiçado é mentira. Porque o talento dele está sendo aproveitado, só que para ele mesmo. Eu acredito que os invejosos, né, que estão criticando o Neymar, estão pensando em si próprios, em vez de pensar no próprio Neymar. Porque, na minha visão, o que eu penso? Um talento desperdiçado é quando você não produz nada com ele. O Neymar ganhou a Champions League, o Neymar participou de Copa do Mundo, fez o que pôde pelo Brasil. Ganhou o Libertadores, levando o Santos nas costas. Campeão mundial pelo Barcelona. Então, o que acontece? Ele pensou em dinheiro, sim, e tá certo. O talento dele é para trazer sucesso financeiro para ele. Se a ideia dele é ter sucesso financeiro, e outra, ele não tá jogando em qualquer liga. É uma liga que tem Cristiano Ronaldo, Benzema, jogadores de alto nível que estão indo para, se não me engano, tá o Kanté tá lá, jogadores de alto nível da Europa, e estão indo mais jogadores da Europa para lá, estão migrando mais, e eles não vão parar. Ou seja, o Neymar não tá... O Neymar hoje, na minha opinião, na Liga Árabe, tem mais representatividade do que na Liga Francesa. Foi igual o Pelé foi para os Estados Unidos no final de carreira também. E eu vou falar a verdade, sem hipocrisia nenhuma. E você também vai falar, Léo. 1,7 bilhões para jogar 2 anos na Arábia. Ô, papai, eu vou na hora. Pensava nem duas vezes. Tá certo. Tá certo. 1,7 bilhões. 2,5 milhões por dia. Tem que ir mesmo. A divisão parte de marketing, né? De marketing, se ele postar no Instagram, 2 milhões por post, 480 mil por vitória de cada jogo, e um jato à disposição. Ainda corre o risco de ser isso. E os carnavais no Brasil também tá liberado. Com certeza. Réveillon, Carnaval e Natal. Aí você vai falar pra mim que um bilionário, que o Neymar hoje com certeza é bilionário, você vai falar que um bilionário tem um talento desperdiçado?
é um fracassado na carreira? Não eu tem acho como. eu acho que a cobrança em cima do Neymar para ser campeão mundial, eu acho ela injusta, uma vez que o futebol é coletivo, né? Então ninguém ganha nada sozinho. E quando tinha o Ronaldo Fenômeno, que foi campeão, foi difícil com Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu. Roberto Carlos e Cafu. Com esses 5 foi difícil. Agora o Neymar tem que ganhar sozinho, com aquele tanto de cabeça de Braga lá? Exatamente. Ué, Sem falar em treinador. Quem que era o treinador de 2002? sem falar que era o Filipão, em alta performance. Auge, né? Hoje, quem que é o treinador de seleção? Não, o Tite. Então, Com aquelas palestras motivacionais lá de não historinha. vai, não vira, não adianta. Não. Então, assim, Então para falar nisso, então, você é a favor do Ancelotti na seleção? Então? sou a favor. Eu sou a favor pela... Até de esperar ele até ano que vem? Que seja. Eu prefiro esperar para receber alguma coisa boa do que aceitar qualquer um do mercado aí e não ter o resultado que a gente precisa e Você perder acha- mais uma Copa do Você acha Mundo. que o Dorival não é um bom técnico, não? Acredito no Dorival, gosto dele, mas você quer comparar Dorival com o Ancelotti? Imagina você ter a opção de você contratar um Ancelotti pro seu time. Você esperaria um ano para esperar um Ancelotti no Atlético? Eu espero demais. Eu torço para a seleção brasileira. Eu também sou torcedor da seleção. Eu espero. Pode esperar. Não tem nada que a gente está disputando agora. Não tem problema. Se for eliminado na Copa América, alguma coisa assim, não tem tanta relevância. As eliminatórias ainda estão Tem no gente começo. que nem assiste Copa América, né? A Exatamente. maioria Então, das pessoas já nem eu- assiste. eu prefiro esperar para ter uma pessoa de qualidade aqui no nosso comando da seleção do que aceitar qualquer um do mercado. E eu vou te falar. Eu quero fazer uma pergunta para você. É o seguinte. Tem muita gente criticando o Neymar por ter ido lá para a Arábia. Imagina esse cara vai para a Arábia, volta e ainda ganha a Copa do Mundo. Qual que vai ser... O que a mídia vai falar? O que esse pessoal vai falar dele? Eu acho que pro Brasil ganhar a Copa do Mundo, precisa de um raio cair novamente no Brasil. Tipo, o Vinícius Júnior começar a jogar Se mais consolidar. do que jogar. O futebol dele crescer. Não é isso que o futebol dele hoje é grande. Mas pro Brasil ganhar a Copa do Mundo, o Vinícius Júnior tem que melhorar, o Rodrigo tem que melhorar, e tem que surgir um novo talento, tipo esse Wesley do Corinthians, que começou a explodir agora, e explodir mais 1, 2, porque se for levar os mesmos jogadores da última Copa, Não vira. não ganha pra mim. Foi vexatória essa Não eliminação ganha, dessa não Copa. né? não ganha. Foi decepcionante. Eu lembro que eu tava no cabeleireiro, cara. O Brasil fez o gol. Lance depois, a gente foi e tomou o gol, cara. Na hora que tomou o gol, eu falei, gente, tá eliminado. O Brasil não vai ter força psicológica pra aguentar a disputa de pênalti aqui, não. E Mas aí, aquele gol lá também foi infantil que o Brasil Foi. tomou. Faltou Quando a gente vê maldade. todo mundo contra a Croácia, eu digo, que aquele gol no overtime lá, na prorrogação, né? até onde a gente vê o Neymar lá xingando e tal, a culpa caiu muito em cima do Fred, que tinha entrado. Saiu da posição dele, né? Dá o mas bote não é errado. só o Fred. Um sistema defensivo não é uma pessoa que quebra um sistema defensivo, não. O sistema defensivo começa lá da frente. Né? Então, não era só o Fred estar fora da posição, não. Os atacantes também tinham que estar tudo atrás da linha do meio do campo. Se fosse a Croácia que tivesse tomado o gol, Tivesse feito o gol, tava todos na linha da grande área, assim, 3 goleiros e... Passava nem sinal de 8 Wi-Fi. zagueiro e, entendeu? Agora o Brasil faz o gol na frente e vai todo mundo atacar. E a culpa é do Neymar? Passava nem sinal de Wi-Fi na zaga da O Croácia. Neymar fez o gol, gente. Ele fez o gol que precisava. Mas aqui, Aí depois a galera sobe tudo. A culpa é do Neymar ainda. mas pensa Ele comigo. fez o gol, Imagina a gente pegar a Argentina. A gente ia pegar a Argentina, o chaveamento, e a gente ia cair com a Argentina. A chance era de perder. Grande. Grande. Não sei se bem que clássico é clássico, né? Porque a giganta. E a Argentina treme com nós, na verdade. Isso aí eu não posso falar não, porque eu já vi jogo de Eu já vi Argentina o Brasil batendo na Argentina, é muito pareado pra mim. Eu já vi o Brasil saindo pra Argentina na Copa do Mundo, mas que tinha Maradona, mas a Argentina estava defensiva. Achou Retranqueira. uma bola e tirou o Brasil. Não, Achou mas uma bola. Deus quis que a Argentina fosse campeã e o Messi merecia. Ele precisava. O Messi precisava dessa Copa do Mundo. Então vamos torcer agora pra gente assistir a Liga Árabe. E vamos falar um pouquinho agora de economia. Vamos falar agora, né, da nossa Mundial Drink Spot. O Guilherme agora é um novo empreendedor aqui da nossa cidade de Divinópolis. Conta aí essa ideia que você que trabalhava já como comerciante, né, era vendedor. Vendedor.
Na verdade é o seguinte, eu trabalho desde os 15 anos. Meu pai, uma vez eu arrumei uma namoradinha com 15 anos, falei pro pai, me arruma R$50 pra eu sair com ela e tal. Eu tinha 15 anos, não trabalhava, né? Meu pai falou assim, te arrumo, mas você vai trabalhar comigo. Ele me colocou para ser servente com ele. E então, trabalhava lá na Domus com ele, a gente trabalhava, ajudava ele com projetos, né? Fazia algumas questões, trabalhos dentro do escritório, alguma coisa assim. E depois disso eu fui para Dividros. Trabalhei 5 anos na Dividros. Foram eles que me fizeram me transformar num vendedor, né? O Hernani, dono da Dividros lá, da Divine, sempre acreditou muito em mim, me deu essa oportunidade, sou muito grato a eles. E logo após eu fui para a BCD Construção. Depois de 5 anos na Dividros, eu conversei com eles, não tem nada a reclamar da empresa, a única coisa que eu quero é mudar de ramo, eu quero experimentar outras coisas. E ele me entendeu, falou que portas abertas, me deu todo o apoio do mundo. E eu fui para a BCD Construção, fiquei lá quase 1 ano, né? Só que eu queria algo mais, cara. Não era, não há problema em ser vendedor, não há problema em trabalhar para os outros, mas eu queria algo a mais. Eu queria ser o dono do meu nariz, dono do meu próprio negócio. E foi aí que surgiu a Mundial, né? Eu sou do ramo da construção civil, estudo arquitetura, trabalho no ramo desde pequeno, com meu pai. Meu pai é engenheiro, me espelho muito nele. Guilherme tem quantos anos? Eu tenho 24 anos. Então, mas eu queria, sempre tive essa questão de ter outras fontes de renda. Então, foi aí que surgiu a Mundial, fora do ramo da construção, que eu abri junto com o meu sócio. E o que é a Mundial? Mundial é uma distribuidora de bebidas, né? Uma conveniência também para quem quer beber a cerveja lá, como se fosse um barzinho. Mas o nosso foco mais é distribuidora. A gente quer vender para padarias, para restaurantes, né? Nossa ideia é essa, né? A Mundial, ela nasceu com essa ideia, mas também conveniência, por que não? Né? A gente atua muito lá, a gente trabalha com litrim, num preço acessível para a galera, né? Delivery. Litrim 3x10, delivery, a gente já começou com delivery também, a gente está nesse ponto, né? Deixa o telefone aí então pra galera. 99903-1653, pode mandar lá. 99903 1653, meu telefone. 1653, só mandar o WhatsApp, fazer o pedido que eu vou entregar para vocês rapidinho. Aí, vamos pôr tá aí na tela. Da Mundial Drinks Spot. E fala para nós da burocracia. Teve burocracia para se abrir a firma? Porque a gente vê que nos outros ramos, a Divinópolis tem mudado no ramo político. Vamos entrar um pouquinho no ramo político. Essa atual gestão tem tentado desburocratizar a parte de abertura de firmas, tal. Como é que foi para você? Para mim foi muito tranquilo. Eu comecei como MEI. Eu abri como MEI, porque esse processo contábil, vamos falar assim, né? A gente pode falar dessa forma. A gente vai evoluindo. A partir do momento que eu estourar o limite do MEI, eu vou mudar para pequena empresa, e aí a gente vai crescendo a partir do nosso faturamento. E o MEI, ele facilita muito a abertura do CNPJ, né? Com menos custo, mais rápido. E eu usei essa estratégia para começar. Eu não sabia o faturamento que a gente ia ter, né? Então, foi essa minha estratégia. Eu comecei, entrei de cara, né? Como se diz, muita gente pergunta questão de medo, de querer começar. O Guilherme teve medo? Olha, a palavra não é medo, entendeu? Não é medo de errar, não é isso. Eu estou disposto a errar. A verdade é essa. Eu nunca tive, não é que eu nunca tive medo, eu estou disposto a errar mesmo. Porque o que acontece? Quando a gente arrisca, quer crescer na vida, alguma coisa assim, na minha opinião, a gente tem que estar disposto a isso, né? A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, tem que buscar evoluir, entendeu? Essa é a minha opinião sobre tudo, né? A gente não pode ficar preso às ideias ou coisas que te proíbem, te seguram de crescer, né? Não deixam você crescer. É isso aí, gente. Belas palavras. Então, para aquela pessoa que quer empreender e às vezes tem medo de entrar no comércio, aqui, ó, dá um exemplo aqui do Guilherme. É o seguinte, eu penso o seguinte, eu não tenho compromisso com erro, entendeu? Por isso que eu falo que eu estou disposto a errar. Porque é o seguinte, se